Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema O julgamento começa pela casa de Deus. Eu quero ler um texto que está lá em 1 Pedro, no capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 12 até o 19. Está escrito assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amados, todo esse capítulo 4 aqui de 1 Pedro, o apóstolo Pedro ele está falando sobre os sofrimentos que nós enfrentamos em nossa caminhada. Desde lá da igreja primitiva, nós sabemos que nesse período aqui, quando o apóstolo Pedro escreveu essa carta, os irmãos estavam sofrendo grandes perseguições, a igreja estava sendo perseguida e eles estavam enfrentando muitas provações, muitas tribulações. E nesse capítulo 4, o apóstolo Pedro ele inicia-se dizendo ali, olha, Cristo sofreu corporalmente, então armem-se vocês do mesmo pensamento, porque aquele que sofreu em seu corpo, ele rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, ele não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Aí ele vai dizer, no passado vocês já dedicaram muito tempo vivendo de uma forma libertina, vivendo do jeito que agrada aos pagãos, mas agora vocês pertencem a Cristo, agora vocês vivem de uma forma diferente. É por isso que eles acham estranho, falando dos ímpios, daqueles que não se converteram ao Evangelho, eles acham estranho que vocês, falando para os cristãos, ou seja, nós podemos trazer essa palavra para nós, eles acham estranho que nós não nos lancemos com ele nessa mesma torrente de imoralidade, e é por isso que eles insultam vocês, perseguem vocês, mas fiquem firmes, porque o fim de todas as coisas está próximo, vocês precisam ser criteriosos, vocês precisam estar alertas, precisam dedicar-se à oração, precisam viver em amor mútuo uns para com os outros, vocês devem administrar bem o dom que vocês receberam de Deus, ou seja, vocês devem viver uma vida exemplar. E daí ele vem com esses versículos que nós acabamos de ler. Portanto, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Não é um fogo estranho, não é algo que está vindo das trevas, não. É um fogo que está vindo para prová-los. É um fogo que vem para provar a fé que vocês têm. Lá, aqui mesmo em 1 Pedro, lá no versículo 1, ele fala sobre isso. É necessário que venha o fogo para que a fé de vocês seja provada e fique comprovada que é uma fé genuína, pura, valiosa. E aqui ele diz: não estranhem as coisas, as dificuldades que vêm, não estranhem os sofrimentos, o fogo que vem, não estranhem isso. É necessário que vocês enfrentem, que vocês passem por todas essas coisas, porque a fé de vocês precisa ser provada.
Por que que a fé de vocês precisa ser provada? Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Amados, o julgamento de Deus para nós é um julgamento de purificação, amados. O julgamento de Deus que vem para nós, que pertencemos a Cristo, que somos chamados de casa de Deus, ele vem para trazer o que? A purificação. O tempo do julgamento, ele não é somente o julgamento final, mas é toda a nossa caminhada, quando enfrentamos todo tipo de provação, de tribulação, como a palavra diz, não pense que esse fogo que surge entre vocês é um fogo estranho, não é, é um fogo para provar mesmo a fé de vocês. Quando nós enfrentamos e devemos passar por tudo isso, esse é o julgamento de Deus. Para quê? Para que nós sejamos purificados. E o que me chama a atenção nesse texto é exatamente essa frase que o apóstolo Pedro escreve: chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E daí ele cita um provérbio, que é o provérbio 11:31, dizendo: se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e do pecador? Quando ele fala se ao justo é difícil ser salvo, citando esse provérbio 11:31, não é colocando incertezas a respeito da fé dos cristãos. Poxa, então será que eu tô salvo? Não é para colocar incerteza no nosso coração a respeito da nossa salvação. Não é nesse sentido. É no sentido de se ao justo é difícil ser salvo, se o justo vai ser salvo enfrentando grandes dificuldades. O caminho dele vai ser cheio de dificuldades. O que será do ímpio e do pecador? O que será daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Nós sabemos, amados, qual que é o fim daqueles que não se rendem a Deus, que não creem em Cristo Jesus, e é um fim triste. É um fim muito triste. E aí ele conclui dizendo assim: por isso mesmo, ou seja, porque vocês sabem que é necessário passar por esses sofrimentos e vocês vão passar por esses sofrimentos, não é algo estranho. O julgamento, a purificação começa pela casa de Deus. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amados, veja que existe sofrimento na vida cristã. O evangelho que exime os cristãos do sofrimento não é o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque existe um objetivo no sofrimento. Ah, então Deus é um Deus tirano? Não, mas Deus sabe que é no sofrimento que nós somos o quê? Purificados, que as impurezas são arrancadas. É quando o fogo do sofrimento, das tribulações, das provações nos atinge, assim como o fogo refina o ouro, nós somos refinados pelo fogo e precisamos passar por esse fogo, amados, por esse julgamento que vem sobre a casa de Deus. E o apóstolo Pedro deixa bem claro quais são esses sofrimentos, que são os sofrimentos provenientes desse fogo para nos purificar. Ele deixa bem claro quais são os tipos de sofrimento, que são os sofrimentos verdadeiros, genuínos, que os filhos de Deus passarão, e deixa bem claro quais são os tipos de sofrimento que não é para purificação, é um sofrimento simplesmente como consequência de um estilo de vida errado do cristão. Ele deixa bem claro. Ele diz assim, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Agora, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofre como um cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Ou seja, se nós sofremos mantendo um estilo de vida reto, justo diante de Deus, não devemos nos envergonhar.
Pelo contrário, nós devemos glorificar a Deus por meio do nome de Jesus Cristo. Significa que somos participantes dos sofrimentos de Cristo, significa que estamos sendo purificados e vamos nos manter felizes, inteiros em Deus, mesmo diante dos sofrimentos. Agora, se sofremos porque, olha, ele dá bem os exemplos. Se alguém sofre que não seja como o quê? Como um assassino, como um ladrão, como um criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Quando nós lemos essas palavras, nós só pensamos assassino. Ah, não, mas eu não mato ninguém, imagina. Mas a Bíblia fala que aquele que odeia seu irmão, ele é um assassino. A Bíblia nos ensina que quem odeia seu irmão é um assassino, é o mesmo pecado. Não precisa ir lá e matar alguém. Mas se você odiar o seu irmão, você já é um assassino. Então, se você está sofrendo por ódio, por rancor, por amargura, não venha dizer, é o que a Bíblia está nos ensinando, que você está sofrendo por amor a Cristo. Não. Você está recebendo a consequência de ter um coração assassino, porque a Bíblia diz que quem odeia é a mesma coisa que ser um assassino. A mesma coisa ali no ladrão, que não seja como um ladrão. Muitas vezes nós pensamos ladrão, não, mas eu não roubo ninguém. Mas se sofremos porque temos roubado a fidelidade, a confiança, por exemplo, do nosso cônjuge, podemos roubar fazendo atividades financeiras ilícitas, seja na vida pública, seja na vida privada, tudo isso está incluso aqui. Talvez não seja um ladrão, mas talvez ao invés de pagar por um serviço de TV a cabo, de streaming, você rouba acessando sites piratas. Tudo isso está incluso aqui em ladrão. Ou seja, se alguém sofre, que não seja como assassino, como ladrão, mas seja como um verdadeiro cristão. Outra palavra aqui, criminoso, tem outra versão que diz malfeitor. Ou seja, se você faz mal a alguém, se você deliberadamente é maligno, maldoso com alguém, você vai colher a recompensa da atitude. Aí vem sofrimento por causa dessas atitudes e muitos cristãos dizem, eu estou sofrendo porque eu sou cristão, mas na verdade só estão colhendo, só estão recebendo o resultado das suas atitudes. E por último, como quem se intromete em negócios alheios. A Bíblia nos ensina, amados, que nós não devemos ser intrometidos na vida dos outros. Sabe aquelas pessoas que querem saber tudo sobre a vida do outro só para ir lá fofocar? Só para ir lá falar mal? E aí começa a receber, ou então só para invejar, só para ter inveja do outro, aí começa a receber os resultados disso. Por que será que eu estou sofrendo se eu sou cristão? Essa palavra parece dura, né, amados? Mas é a palavra de Deus para mim e para você. O julgamento começa pela casa de Deus. Então nós precisamos aprender o quê? A nos posicionar firmemente no Senhor, levando uma vida justa, santa, reta, mantendo o nosso coração, a nossa mente, o nosso comportamento alinhados com o Senhor. Alinhados com a palavra de Deus, governados e liderados pelo Espírito Santo. E quando os sofrimentos, as perseguições, os insultos vierem contra nós, nós podemos permanecer firmes no Senhor. Como está escrito, devemos confiar a nossa vida ao nosso fiel Criador e praticar o bem. Veja que nós não vamos pagar o mal que recebemos com o mal, mas nós vamos sempre praticar o bem. Depositamos, entregamos a nossa vida, confiamos a nossa vida aos cuidados de Deus, porque Ele cuida de nós e continuamos sempre praticando o bem. Por quê? Porque o fogo que vem entre nós é para nos provar, para nos purificar, para que fique bem claro que a nossa fé é genuína.
mas existe o sofrimento que vem por sermos cristãos e o sofrimento que vem por agirmos como pessoas injustas, que é o que nós mencionamos aqui, o que o apóstolo Pedro nos ensina. Se alguém sofre, que não seja nem como assassino, nem como ladrão, nem como criminoso, nem como quem se intromete em negócios alheios. Por quê? Porque o sofrimento proveniente disso não é um sofrimento porque é cristão, mas é um sofrimento como resultado do que a pessoa está plantando. Ela está plantando péssimas sementes e ela vai colher aquilo que ela está plantando. Por isso que nós devemos manter sempre o nosso coração, amados, alinhados com o coração de Deus. E é interessante essa palavra julgamento, em outras versões diz juízo. Essa palavra no original grego, ela significa a condenação do erro, uma decisão que alguém toma a respeito das faltas de outro. Ela tem uma origem na palavra crino, que significa separar, resolver, selecionar. Ou seja, nós já temos visto isso, amados. Não sei se vocês têm percebido. A Bíblia fala que é Jesus mesmo que iria separar o joio do trigo, ou seja, que iria resolver essa questão. Eu não sei os irmãos, mas eu tenho percebido como tem acontecido, né? Quantas e quantas coisas acontecendo no meio da igreja, escândalos, coisas terríveis acontecendo, mas é necessário vir à tona, é necessário que os escândalos aconteçam, mas ai daquele por meio de quem o escândalo acontece. Amados, e isso é o próprio Senhor fazendo. É Deus quem está agindo. E daí a Bíblia diz exatamente isso. Se os cristãos, eles vão enfrentar dificuldades na sua caminhada, eles vão enfrentar todo esse tipo de provação, porque para nós, amados cristãos, também é difícil ver alguém que se chama cristão, que se diz cristão, sendo exposto, fazendo coisas abomináveis. Eu não sei vocês, mas o meu coração entristece demais quando eu vejo um líder, um pastor, um cristão aparecendo na mídia, sendo exposto por crimes. Não tô falando aqui que não tem que ser exposto, tem que ser mesmo. Se é um criminoso, ele precisa pagar pelo crime que ele cometeu. Mas o que eu tô falando é o sentimento que a gente tem. É muito triste, porque a mídia faz questão de falar. Ele é um pastor, ele é um cantor ou uma cantora evangélica, ele segue a Jesus. A mídia faz questão de falar isso. Se for uma pessoa de qualquer outra religião que cometer um crime, ele é colocado na mídia como acusado por aquele crime que ele cometeu. Mas se ele é um cristão, antes de falar do crime que ele cometeu, vai se falar ele é um cristão, ele é um evangélico. A mídia faz questão e isso dói o nosso coração. Não sei os irmãos, mas eu fico com o meu coração apertado. Por quê? Porque quando as pessoas que não são cristãs olham, essa é a imagem que elas têm do evangelho. Essa é a imagem que elas têm da palavra de Deus. E daí elas colocam todo mundo no mesmo saco, acham que todo mundo é igual, na mesma sacola, eles jogam todo mundo ali e dizem, nenhum crente presta, nenhum pastor presta, nenhum cristão presta. E não é assim, né, amados? Mas a palavra está nos dizendo aqui que todo esse tipo de sofrimento que nós enfrentamos é necessário nós enfrentarmos, porque o julgamento ele começa pela casa de Deus. Vai ficar bem claro, bem nítido, quem de fato pertence ao Senhor e quem não pertence ao Senhor. Vai ficar bem claro e bem nítido quem está sofrendo de fato por ser cristão e quem está sofrendo como colheita e como resultado da sua maldade, do seu coração obstinado, do seu coração rebelde contra Deus. Amados, que eu e você, diante de tudo isso, nós possamos viver assim como o apóstolo Pedro concluiu ali no versículo 19. Portanto, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus
devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Que eu e você confiemos a nossa vida aos cuidados do nosso Deus e continuemos a praticar o bem. Nós não vamos nos deixar ser moldados pela maldade ao nosso redor. Nós não vamos nos deixar ser moldados porque muitas vezes um líder, um pastor, alguém que está à frente, na liderança, ele está errando. Nós não nos deixaremos levar pelo erro deles. Nós permaneceremos praticando o bem. Nós não vamos permitir que o nosso coração seja engolido pela falta de amor e pelo aumento da maldade. Não, nós vamos entregar o nosso coração e a nossa vida a Deus. Vamos nos encher do amor de Deus e nós vamos continuar praticando o bem. Ainda que ao nosso redor nós estejamos inundados com tanta maldade, nós vamos permanecer vencendo o mal com o bem. Vamos continuar confiando a nossa vida aos cuidados do nosso Deus, porque Ele cuida de nós. Nós vamos entender os sofrimentos que enfrentamos como necessários para a nossa purificação, assim como está escrito ali em 1 Pedro, no capítulo 1, que diz assim, que assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, ela é genuína e ela resultará em louvor, em glória, em honra, quando Jesus Cristo for revelado. Nós vamos entender os sofrimentos, vamos entender esse fogo que vem no nosso meio, não como um fogo estranho, mas como o fogo purificador de Deus. E amados, quando o fogo vem sobre o ouro, as impurezas, elas sobem, elas começam a flutuar, porque as impurezas são mais leves do que o ouro, e o ouro é mais pesado, ele vai ficando acumulado ali no fundo. E assim tem acontecido e assim acontece, amados. As impurezas, elas vão ficando visíveis, elas começam a flutuar para ficarem visíveis, para serem o que? Removidas, para que fique só o ouro puro. Então é necessário que venha esse fogo purificador do Senhor, que eu e você, amados, nós entendamos isso, entendamos o processo de purificação do Senhor. Amados, quando nós lemos as cartas para as igrejas do Apocalipse e nós vemos o chamado de Deus ao arrependimento de várias daquelas igrejas ali, por exemplo, nós vemos da última igreja, que é a igreja de Laodiceia, que representa a igreja dos últimos tempos, é uma igreja que se acha, é uma igreja orgulhosa, uma igreja gananciosa, que colocou o seu coração no dinheiro, na fama, no poder, e aí o Senhor vem e diz assim, vocês precisam se arrepender, vocês estão cegos, pobres, nus, vocês precisam se arrepender. Amados, esse arrependimento, ele vem quando o fogo de Deus passa para purificar tudo aquilo que está impuro. Por isso que é necessário que venha o fogo de Deus. Por isso que a palavra diz que o julgamento começa pela casa de Deus. O julgamento começa por nós, pela igreja. Por quê? Porque é necessário vir a purificação e diante disso, o nosso posicionamento é se nós entendermos que em nós existe algo que precisamos nos arrepender, que precisamos mudar, impurezas que nós precisamos deixar ir embora, nós precisamos nos render a Deus. Precisamos nos posicionar em humildade, dizendo, Senhor, faz do seu jeito, limpa o que precisa ser limpo, purifica o que precisa ser purificado, eu confio a minha vida a Ti e eu vou continuar vivendo de uma forma justa, santa, reta, praticando sempre o bem. Ah, amados, esse deve ser o nosso posicionamento, que eu e você, nós entendamos esse modelo de atuação de Deus. Como diz ali a palavra no versículo 18, que Pedro citou, Provérbios de 11:31, o justo, ele vai enfrentar dificuldades na sua caminhada, vai enfrentar. E se nós, amados, que somos cristãos, enfrentamos tudo isso, por quê? Porque é necessário sermos purificados, é necessário ter a nossa fé provada. Imagine o que será o fim do ímpio e do pecador.
Nós sabemos que o fim do ímpio e do pecador, daqueles que não se renderem a Deus, será trágico, muito trágico. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus para mim e para você é que nós nos rendamos sempre ao Senhor, que nós tenhamos um coração humilde diante do Senhor e deixemos o Senhor purificar tudo o que ele precisa purificar. O desejo de Deus é que os homens sejam salvos, mas para isso eles precisam responder com fé e confiança a Deus. E muitos não têm feito isso. Muitos têm alimentado um coração obstinado, um coração rebelde contra Deus, um coração soberbo, orgulhoso. Que eu e você não sejamos assim, em nome de Jesus. Que nós possamos viver plenamente toda a vida que Deus tem para nós. E isso inclui enfrentar sofrimentos. Isso inclui enfrentar esse fogo purificador, que, como diz a palavra, não é um fogo estranho, não é algo estranho, mas é o fogo que vem para nos provar, para nos purificar, para ficar concluído que a nossa fé é uma fé genuína e está alicerçada na suficiência de Cristo Jesus. Amados, que eu e você possamos nos posicionar sempre em humildade e rendição ao nosso Deus e compreendendo a forma de atuação do nosso Deus. O fogo de Deus não é para destruição, o fogo de Deus é para a nossa purificação, mas nós precisamos entender isso e nos render a esse fogo que é necessário. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Eu oro para que o Senhor nos ajude a compreendermos esse modelo de atuação do Senhor. O Senhor não quer nos destruir, o Senhor quer nos edificar, o Senhor quer tirar todas as impurezas, o Senhor quer mesmo nos purificar, purificar o nosso coração, nossa mente, as nossas atitudes. Ah, Senhor, ajuda a mim e aos meus irmãos. Nós nos rendemos ao Senhor, reconhecemos o quanto precisamos do Senhor, o quanto dependemos do Senhor. Ah, Pai, eu oro, Senhor, pela igreja brasileira, Senhor. Ô, Pai, é nítido que o seu fogo tem passado e as impurezas têm vindo à tona. E muitas vezes em forma de escândalo, em forma de coisas que são terríveis, muitas vezes em forma de crimes que precisam ser corrigidos, que precisam sofrer a punição necessária. Porque como nós lemos aqui, nós devemos sofrer, mas sofrer como cristão. Se sofremos como ladrão, assassino, criminoso, como quem se intromete em negócios alheios, aí sim, quem sofre dessa forma vai ter que arcar com as consequências, com a colheita de viver assim. E nós temos visto isso, Pai. Ah, Senhor, isso gera uma dor no meu coração, porque é triste ver irmãos vivendo assim, é triste ver irmãos envoltos em tantas coisas horríveis, horríveis. É terrível ver uma mistura, os irmãos não têm conseguido se posicionar e muitas vezes estão sendo moldados pelos padrões desse mundo, têm sido alimentados por falsos profetas, por falsos mestres. Ah, Senhor, é uma situação tão delicada, uma situação tão difícil. A minha oração, Pai, é que o Senhor nos ajude. Sabe, como seus filhos, nós queremos enfrentar o que for necessário enfrentar, sabendo que nós pertencemos a Ti e que nós confiamos no Senhor e que temos vivido de uma forma justa, santa e reta diante de Ti. Ah, Pai, nos ajuda nisso, sabe, nos ajuda a lidar, a termos graça e sabedoria em relação a todas essas coisas que têm vindo à tona, quando as pessoas do mundo vêm nos questionar, você é cristão, olha o que está acontecendo com aquele cristão, com aquele pastor, com aquele líder, nos ajuda, nos dá graça, nos dá sabedoria sobre como responder, o que responder, como falar, se é para falar, nos ajuda nisso, Pai. Em nome de Jesus, nós confiamos que o Senhor mesmo é aquele que vai separando o joio do trigo, isso é necessário. O Senhor mesmo é aquele que vai purificando todas as coisas, tirando as impurezas
Isso é necessário, mas nesse processo existe muita dor, Pai. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a passar por tudo isso como igreja, como corpo de Cristo. Nos ajuda, Pai. Nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá discernimento. Em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos ser moldados aos padrões de vida desse mundo aqui. Nós não queremos ser moldados aos padrões de questionamentos desse mundo aqui. Nós queremos ser moldados à sua verdade e queremos agir conforme a sua verdade, falar conforme a sua verdade. Nos ajuda nisso, Pai, nos dá graça, nos capacita para de fato vivermos como cristãos num mundo que tem sido tão difícil, que o amor tem se esfriado, a maldade tem aumentado, numa igreja que nós temos visto com tanta divisão, tanta contenda, tanta maldade. Nós já muitas vezes olhamos, não sabemos nem se podemos considerar algumas pessoas nossos irmãos. Tem sido difícil, Pai. Nos ajuda a viver nesse tempo. Nos ajuda a viver, nos dá sabedoria, Pai, para vivermos nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós sabemos que o julgamento começa pela casa de Deus. O Senhor mesmo vai trazendo à tona tudo que é necessário para trazer a purificação, porque a igreja que o Senhor vem buscar é a igreja sem mácula, santa, justa, reta, que está alinhada contigo, Senhor, que tem um coração arrependido, que tem um coração humilde, um coração rendido, aquela igreja soberba que se exalta a si mesmo, o Senhor diz que está a ponto de vomitá-la. Esse tipo de igreja dá náusea no Senhor. O Senhor diz que está a ponto de vomitá-la. E nós não queremos ser assim, Pai. De jeito nenhum, Senhor. Então, nos ajuda a vivermos sempre de uma forma íntegra, com uma fé genuína, colocando em prática a nossa vida de fé em Cristo Jesus, o amor do Senhor, a graça, a misericórdia. Nos ajuda a vivermos assim, Pai. Nos ajuda a vivermos nesses últimos tempos que não têm sido tempos fáceis. Nós precisamos de Ti, precisamos da Sua graça, da Sua sabedoria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.